Olá você, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Igreja Adventista Central de Curitiba e esse aqui é o Pode Falar, uma conversa franca a respeito de sexualidade, fé, ciência e do propósito de Deus para a sua vida e para a sua felicidade. Eu sou o pastor Denis Versiani, sou pastor aqui na Igreja Central de Curitiba e eu já quero fazer um convite especial para você vir adorar a Deus com a gente, seja pelo YouTube ou presencialmente aqui. É uma igreja acolhedora, o pessoal aqui é gente boa e eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem com a gente se você puder estar aqui presente. Se não, eu convido você a seguir aí a Igreja Adventista, já se inscrever aqui no canal da Igreja Central de Curitiba e também curtir as nossas redes sociais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Threads, e a gente sempre posta conteúdos especiais que vão trazer você para mais perto de Jesus e, obviamente, vai também trazer mais conhecimento para você, para mim e para todas aquelas pessoas que também seguem essas redes sociais. E eu já convido você para deixar o seu joinha, para curtir, né, para dar o seu like aí e também para poder compartilhar esse vídeo especial. O Pode Falar, como eu falei, é uma conversa franca a respeito da sexualidade, do propósito de Deus para você. E você também pode curtir também o conteúdo da igreja no site iasdecentral.org.br. E lá a gente tem muito conteúdo a respeito de um ministério que é um ministério muito especial, o Ministério da Sexualidade, do qual a gente, trata assuntos importantes aqui nesse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é o relacionamento dos pais e filhos a respeito desse assunto da sexualidade. E a gente vai tratar aqui alguns pilares fundamentais, evidências científicas, princípios bíblicos, a gente vai centralizar a nossa conversa aqui na Bíblia. E para esse episódio especial do Pode Falar, eu tenho duas convidadas muito especiais, a doutora Patrícia e a doutora Fabíola. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que essas pessoas queridas se apresentem. Doutora Patrícia, é um prazer. Fala um pouquinho sobre a sua experiência, um pouquinho sobre a sua vivência nesse assunto que é tão importante. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade de estarmos aqui e a realização de um sonho, né? De poder levar mais informações sobre a questão da sexualidade, né, para o mundo, de uma certa forma, mas uma informação realmente saudável. É isso que a gente busca, né? Que bom. E, bom, minha experiência, mais ou menos, isso, né, acaba falando um pouco da idade, mas não tem problema também. Eu trabalho com isso mais ou menos quase 40 anos, mais de 30 anos. É melhor assim, né? E comecei desde cedo, e foi interessante que o meu pai, a forma como eu fui educada, né? O meu pai, aparentemente, ele era muito firme, né? Em várias questões, mas quando se tratava de sexualidade, o meu pai, ele entendia, né? E eu quero depois contar um episódio para vocês, e isso fez com que tanto eu quanto os meus irmãos pudessem ter uma vida mais saudável nesse sentido, né? E com isso, eu comecei a perceber a necessidade de buscar mais informação, mais conhecimento. E eu busquei fazer um mestrado na área de sexologia mesmo, é um mestrado em sexologia, era o único da América do Sul, e eu trabalhei as três áreas, educacional, social e clínica, né? E foi muito interessante, assim, houve muitas trocas durante esses 2 anos, e eu pude aprofundar e trazer agora um conhecimento científico, não só espiritual, né? E depois eu comecei a trabalhar com linhas de pesquisa como professora da Universidade Federal. Trabalhei muito nesse sentido. E depois o que foi mais interessante, né, na minha formação foi quando eu fui para a Universidade de Lisboa, fui dar um curso lá de educação sexual para pessoas que trabalhavam com a educação especial. Olha só. E foi incrível, assim, quando eu comecei dar aquele curso, na realidade, eu acho que eu aprendi mais do que deixei alguma informação, porque aquelas mulheres, aquelas pessoas eram incríveis trabalhando com essas crianças de múltiplas deficiências, né?
E elas me ensinaram muito sobre isso e a gente teve uma troca. Então, assim, é algo que eu sou apaixonada. Que legal. Né? E que bom, né, que essas pessoas, né, pessoas aí portadoras de deficiência e tal, agora estão sendo lembradas. Sim. Porque por muito tempo elas foram esquecidas, né? Sim. E assim, eu já tive experiências assim com algumas pessoas que são neurodivergentes e que têm algumas deficiências, e essas pessoas também têm a sua sexualidade, se expressam, né, dentro da sua sexualidade também, e é importante que elas também sejam direcionadas, né? Sim. Que legal, doutora Patrícia. Prazer ter você aqui também. Muito obrigada. E a doutora Fabíola, que prazer ter você aqui junto com a gente, aqui nesse episódio especial aqui do Pode Falar. Fala um pouquinho sobre a sua experiência também. É um prazer imenso estar aqui, poder tratar de um assunto tão relevante, tão importante para nós, para a nossa sociedade. Sou formada em psicologia e a minha primeira área de trabalho foi quando uma rede particular me chamou para trabalhar educação sexual para as crianças, desde do Fundamental 1 até o ensino médio. Então, ali foi uma grande experiência, onde eu sou apaixonada por esse trabalho, né? Diante de todas as experiências com as crianças, poder enxergar de uma forma diferenciada a questão da educação sexual. Palestra também para os pais, né, trazendo orientações para esses pais, da importância, o entendimento, né, em relação à sexualidade, né, como ela se trata, o que é. Os pais têm muita dificuldade em tratar essa questão de tabu. Então, essas experiências... É bem isso, né? É um tabu, né? Porque muitas pessoas pensam que sexualidade tem a ver só com sexo. Sim. Mas não é, né? É muito mais do que isso, né, doutora? Com certeza. E eu me deparei com isso, porque ao contrário do que a doutora Patrícia trouxe, a minha base de educação sexual ela foi nula, praticamente, né? Orientações nenhuma. Então, essa ausência me fez refletir a necessidade e o prazer que eu tenho que as meninas, os meninos, que as crianças e os pais possam ter essa relação, porque o impacto emocional da sua identidade é proporcional a essa comunicação em relação à sexualidade. Ou seja, tem a ver mais com identidade, né? Exatamente. E com relação como a gente se relaciona tanto com pessoas do mesmo sexo quanto com o sexo oposto. Exato. E eu até me arrisco, eu não sou mais entendido. Com certeza eu não sou mais entendido daqui. É por isso que eu trouxe vocês aqui também. Mas, assim, tem a ver também com o nosso relacionamento com Deus. Ou estou errado? E aí? A sexualidade, ela abrange uma visão, e a Bíblia fala sobre isso, né? E a ciência também né, comprova exatamente essa questão bíblica. Não há divergência entre os dois, que o ser humano, a sexualidade é uma visão integral. Né? Então, você não é só o aspecto físico. O problema é que quando a gente fala de sexualidade, normalmente as pessoas pensam no aspecto físico. Mas envolve questões psicológicas, envolve questões sociais e também, né, a nossa base, que é espiritual. Porque a sexualidade, né, como diz Freud, é uma pulsão, né, que pode ser direcionada para qualquer lugar. Mas o que faz a diferença de se tornar uma sexualidade saudável são os princípios morais, que fazem com que você perceba, isso não é saudável. Não vou por aqui. Entendi. Né? Realmente, né, pela base bíblica, a gente entende que o ser humano não é uma dualidade separada entre corpo e espírito ou coisa assim. É uma unidade inseparável. Sim. Então, se a gente falar sobre sexualidade, nós estamos falando sobre algo que faz parte da nossa natureza. Exato. Intrínseca, que não pode ser de maneira nenhuma separada ou setorizada. Né? Gente, a gente vive no Brasil. Né? E o Brasil é uma terra linda, é uma terra que eu amo. E a gente só percebe o que a gente ama quando a gente sai do Brasil e a gente vê a alegria do nosso povo, sabe? Essa facilidade que a gente tem
de conversar, a gente fala alto, a gente gesticula muito, né? Se identifica o brasileiro de longe, de né? longe, de longe. A gente olha, Afetividade, tá andando em algum país assim, né? Esse cara é brasileiro. Afetividade, espontaneidade diferente. E, de fato, a gente é muito espontâneo, Sim. né? E isso é um ponto positivo, mas também pode se tornar um ponto negativo, porque, por exemplo, quando a gente vai para os Estados Unidos ou para a Europa, geralmente existe um certo distanciamento, né? Até por educação mesmo, mas, por exemplo, se você está aqui, eu já me afasto um pouquinho e tal. Brasileiro não, brasileiro, né, dá tapa assim no abraço e tal, e conversa perto e tal. Isso, por acaso, influencia, né, na nossa sexualidade? Porque, assim, a gente tem vivido numa sociedade, eu tenho visto muito isso nas redes sociais, na mídia, nos filmes, nas novelas, na TV Sim. aberta. A gente tem visto muito esse afloramento desse relacionamento mais puxado para a sexualidade. E isso tem preocupado. Eu sou pai de 2 filhos, né? Então, assim, a gente realmente procura direcionar muito bem o que eles assistem, a fim de que eles tenham, né, que eles sejam, de certa forma, blindados. A gente não pode tirá-los da realidade da sociedade, mas que eles possam, de fato, ter um conhecimento. Sim. Como é que a gente vê essa questão da sexualidade no Brasil? Né? Assim, nesse cenário que a gente está hoje com a sexualidade tão aflorada. Você trouxe um viés da sexualidade, mas mais no aspecto da sensualidade e da vulgaridade, que é um canal diferente que não é a sexualidade em si. Justamente. Né? Não, é justamente porque eu estou dizendo que assim, a sexualidade tem sido muito torcida. Exato. Dentro desses a distorção, aspectos, porque né? primeiro o que é entender o que é sexualidade? Né? A sexualidade, ela não é o ato sexual. O ato sexual, ele é uma parte dentro de um contexto que envolve todas as questões emocionais, culturais, como a doutora Patrícia trouxe, do prazer, das relações, e que tem se distorcido, como você trouxe, no aspecto da vulgaridade, da sensualidade. Por isso que entra a questão dos valores. Aí que está quando nós, pais, não tratamos desse assunto. Porque quando não falamos sobre, não estamos orientando nossos filhos com os valores e princípios que eu tenho para passar para eles. Quando eu me calo, eu estou privando eles dessa moralidade, desses valores, desses princípios da identidade sexual. E aí, então, a mídia, os amigos, a internet, a TV e as relações distorcem a forma como eu vou enxergar a questão da sexualidade em si. Sim. Ou seja, doutora Patrícia, se eu não falar, alguém vai falar. Sim. O silêncio não é educacional. A educação sexual é um direito da criança. E as pessoas não entendem isso, né? Porque a educação sexual, ela é preventiva para a distorção. Então, hoje, voltando, né, à questão do Brasil, nós sabemos que as estatísticas não são muito boas aqui no nosso país. Elas têm sido assustadoras, né, em várias questões. Gravidez na adolescência, DST, IST, não é? A questão do abuso talvez possa ser uma das coisas mais graves e que tem nos assustado nos últimos dias, né? Essas notícias das redes sociais falando um pouco sobre isso. E interessante que desse grupo, 60% deles são vulneráveis, grupo vulnerável, as crianças principalmente. Então, nós sabemos que o nosso país abriga, né, ainda, infelizmente, uma das maiores redes de tráfico humano. Entre elas está as crianças, com os mais diversos fins. Então, assim, infelizmente, o latino, ele é mais sensual, né? É diferente do europeu. Mas isso não traz uma distorção, isso não justifica uma distorção da sexualidade, porque você vai encontrar também índices altos em países que são mais recatados, mais fechados, aparentemente. Então, aparentemente, essa questão. Né? Então, o que faz a diferença é aquilo que eu falei, qualquer pessoa que não tiver os princípios morais, ela pode caminhar
para qualquer direção. Né? Até o nível social que nós temos aqui no Brasil, por ser um país em desenvolvimento, por ter muitas comunidades pobres, por ter muito pouca estrutura nessa questão da educação sexual, da informação a respeito de sexualidade, isso influencia para que essas distorções e essas violências acabem acontecendo. Sim, e aí é que a gente percebe, né, a questão da identidade ser firmada desde pequena, né, que esses pais trabalhem essa identidade, o propósito da sexualidade, de onde vem, a quem pertence o nosso corpo, não é? Não é as minhas regras, não é. Né? Isso é contra completamente a proposta que Deus quer, que é o criador dessa sexualidade. Então, assim, conhecer e divulgar e falar isso para os nossos filhos desde pequeno, isso é prevenção de desvio, né? E distorção da sexualidade. Tá, mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que... Assim, eu entendo que esse é um problema que já vem de gerações. É histórico, né? Assim, e não vem do século XX, já vem desde o período colonial. Sim. A gente entende isso. Então, assim, como é que a gente faz para a gente conseguir fazer com que os pais tenham condições de aprender e de passar esses bons valores? Primeiro é esses pais entenderem que, ao estar falando sobre o assunto, eu não vou estar estimulando, eu não vou estar expondo no aspecto que eu vou estimular meu filho a buscar mais informações em relação a esse sentido. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Quando você passa a informação de uma forma clara, tranquila, você acalma o coração da criança. Quando a criança traz uma pergunta... Aquelas perguntas que fazem nosso cabelo ficar em pé, né? Então, até eu gosto de trazer uma experiência muito, muito rica de uma literatura que eu acompanhei recentemente, que dizia assim, a criança numa festa de aniversário chegou para a bisavó. Bisavó, da onde vêm os bebês? Aí a bisa ficou vermelha, roxa, azul, e gaguejou e falou, do repolho, minha filha, da plantação do repolho. Do repolho, eu já pensei que ia falar da cegonha já. Não, do repolho, a plantação do repolho, o bebê brota e ali ele sai. Aí a criança, né, ela tinha em torno de 6 anos, chegou então pro tio. Tio, da onde vêm os bebês? E aí então o tio disse, do beijo entre homem e uma mulher. Os bebês são gerados pelo beijo dela. Nossa, e a cabeça da criança na mesma festa. E a criança continuou na sua busca. Na sua pesquisa, né? Aí chegou, então, para um primo. Aí o primo, né? Então, você sabe de onde vêm os bebês? E aí vem a história da cegonha. Aí ele, mas que coisa, né? Esse bebê vem de tantos lugares, esses bebês. Mas, no final, ela chega para a mãe. Mãe, por que vocês falam que os bebês vêm do repolho, vêm da cegonha, vêm de um beijo? Se vem de um ato de amor de um homem e uma mulher, mamãe. Uau. Aí a mãe ficou, né? Para que confundir minha cabeça? Uma coisa tão simples, mamãe. Esse é o grande desafio, né? As pessoas não estão preparadas para falar. Né? A educação sexual, ela começa... Desde o momento, eu digo que começa antes do nascimento do bebê, né? Quando a mãe se prepara para ter essa gestação, porque é um processo de aceitação e isso vai influenciar muito na identidade sexual dessa criança. E ela vai crescendo e aí nasce e vai se desenvolvendo o toque, a forma como você acolhe essa criança, não é? O olhar. Quando você supre as necessidades fisiológicas, você está educando sexualmente essa criança. Você está produzindo prazer dentro das fases, né? Da amamentação, que é a fase, né? Cada fase oral, né? Desenvolvimento. E aí chega as perguntas, né? Chega as perguntas, chega a rivalidade, né? Da menina com o pai, querendo afastar a mãe, o menino com a mãe, querendo afastar o pai, não é? E saber trabalhar isso e colocar, né, na posição, né? Não, você não é, eu sou namorado de papai. Não.
você é filha de papai. Quem é namorado de papai é a mamãe. Né? Então, assim, deixar bem claro a questão do beijo na boca, né? Isso é delicado porque o beijo é algo muito íntimo, né? Então, assim, você pode acariciar, você pode fazer, né? Mas quando for beijar, beija o rosto. Porque senão aquela criança começa a aprender e achar que pode beijar todo mundo, que não tem um significado o beijo, né? Então, em pequenos detalhes, a partir do que ela vai apresentando. Mas você está falando isso com relação ao pai e o filho. O pai e o filho. Assim, os pais e os filhos. A mãe. Por exemplo, e aí já vem uma pergunta já que eu quero aprofundar aqui, que esse é, assim, como eu disse para vocês, eu sou pai de 2 crianças pequenas, um de 7, um de 10 e uma de 7. E, obviamente, né, as perguntas já começam. Essas perguntas, papai, como eu nasci? Já foi. E eu busquei responder com a maior naturalidade possível. Obviamente, não. Papai e a mamãe tiveram uma relação e você nasceu dessa relação de amor entre o papai e a mamãe. E aí vem essa questão. Por exemplo, é importante que papai beije o filho e a filha na bochecha, né? E faça os carinhos, né, de acordo, né, de maneira decente, de maneira correta. E o papai e a mamãe pode beijar na frente do filhinho e da filhinha? Assim, beijar, digo, não aquele beijo romântico de namorados na intimidade, mas aquele beijo assim, tipo, aquele selinho gostoso, assim, ó, o papai não ama preliminar, a mamãe. não a preliminar. Isso. Agora, Eles devem, né, na verdade, eles devem demonstrar esse ato de amor. Que existe sexualidade dentro de casa, né? Que não é uma casa assexuada. Sim. Nós não educamos nossos filhos de forma assexuada. Isso me lembra, Fabiola, já te passo, quando nós éramos pequenos, no sábado à tarde, né? Meu pai, às vezes, ia para o quarto, ele e a minha mãe, e trancava a porta. E a gente não... Por que eles estão... E aí ficava lá, né? Batendo na porta. Pai, mãe, abre aqui e tal... Deixa a gente descansar um pouquinho. E, de repente, depois passava um tempo, o pai abria a porta. Aí nós entrávamos assim, ficavam com a cara bem de, né? O que aconteceu? O que rolou aqui, né? Então, assim, você trazer isso como algo natural, não fazendo com que as crianças participem do ato, mas mostrando para elas que a sexualidade, a relação entre um homem e uma mulher, abençoado por Deus, isso é natural e é saudável. Né? Ou seja, o namoro não acaba no casamento. Não acaba no casamento. Não. E esse ato de amor e de carinho e de afeto que deve ser demonstrado transmite segurança para as crianças. Porque a maior base emocional delas é um pai e a mãe que se amam. Quer ter felicidade, ver os filhos felizes. Eu vejo claramente quando meu esposo, a gente se abraça e minha filha olha daquele sorriso. Porque ela sabe né? a satisfação desse afeto, desse vínculo. Então, isso tem que acontecer e deve ser demonstrado, até porque vai ensinar para que eles reproduzam isso em seus lares. Sim. Porque eles vão ter uma base. E eles vão reproduzir isso na sua casa depois, esse afeto, esse vínculo, esse toque, esse carinho. E hoje os lares, os relacionamentos que acontecem quando é namorado, pega na mão, aquele agarra e vive grudado. Depois você vê 15 anos casado, mal pega na mão, né? Distanciamento, né? O distanciamento físico. Inclusive, eu ia perguntar sobre um pouco a respeito disso aqui. A gente estava falando sobre esse problema, né? Essas estatísticas que a gente traz, né? Sobretudo no cenário brasileiro, né? Que é o nosso cenário mais próximo aqui, de abuso, de violência, né? De desinformação. A gente sabe que muitos pais não têm tudo esse know-how que a gente está conversando aqui. O que isso pode trazer para a cabeça de uma criança no futuro? Sim. Os pais não necessariamente precisam ser um expert em educação sexual. É importante, primeiro, que os pais tenham afetividade e proximidade desses filhos. Posso estar presente na hora das dúvidas e não colocar para baixo do tapete. E quando ele não souber responder, simplesmente fale, olha, eu não tenho essa resposta, mas eu vou procurar e trago para você.
Isso mostra a Isso já humanidade. aconteceu comigo já algumas vezes. Então, assim, os pais têm que mostrar que valorizar a pergunta do filho, sabe? Porque Perguntar de onde vem essa pergunta, porque às vezes eles estão perguntando algo de uma forma que nós pensamos que temos que entregar toda a enciclopédia, né? Toda a enciclopédia. E às vezes, onde você ouviu isso? O que é sexo, mamãe? Onde você ouviu isso? O que você... não, é o que estava escrito no papel. Sexo masculino e feminino. Sabe que uma vez uma criança chegou e viu no banheiro, entrou no banheiro e viu um preservativo, né? Estava lá no cantinho. Aí ela chegou e disse assim, veio com o preservativo na mão. O que é isso, papai? Oh, my God. Aí o pai ficou embaralhado e tal. Aí chegou a mãe, né? Parece que a mãe sempre tem mais facilidade de conversar sobre esses assuntos. E chegou e disse assim, não, isso é usado para isso, né? Eu e o papai fizemos uma relação, a gente chama relação e tal e tal. Tá, mas assim, de uma forma breve, curta, né? Sabe qual foi a minha resposta Direto. quando eu perguntei o que era isso? Que eu passava na TV na época, porque era bem na época do HIV, era criancinha, era no carnaval, e tinha camisinha na propaganda, na TV. Aberta, e eu ficava, vovô, o que é camisinha? Aí eles, é uma camisa pequenininha. Não deixa de ser verdade, mas também não deu a resposta completa. Mas sabe né? que essa criança, depois a mãe pegou, né, uma camisinha não usada, assoprou, fez tipo uma bola e a criança saiu brincando. Então, assim, naturalizou completamente aquilo e a criança percebeu que existia ali um caminho aberto para as dúvidas dela. Entendi. Quando você esconde, quando você desvia a resposta, você simplesmente está despertando cada vez mais A curiosidade. 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 Aí ainda queria ter a ansiedade de saber a resposta. E é algo pecaminoso, algo feio. Escondido, sujo, feio. Isso pode, doutora Fabíola, influenciar no futuro, na hora do namoro, do casamento? Como é que fica a cabeça de uma criança que às vezes não recebe essa orientação lá no futuro? Completamente, porque atinge a identidade. Então, por exemplo, se o meu corpo, eu não posso falar, ele é sujo, então é pecado. Então, durante uma relação ou de um ato, aquilo se torna como uma coisa suja, ou nojenta, ou não prazerosa. Inúmeras mulheres, por que são anorgásmicas? Porque elas não têm a sua identidade do corpo, não têm a sua relação de confiança consigo. Então, aquilo é errado, porque não podia tocar, porque não podia, porque é escondido, porque é pecado. Então, o que acontece de consequência? O não prazer. Uma pessoa cresce, ela não tem o direito de sentir o prazer, porque aquilo é sujo. Então, essa é uma das características, tirando outras de relacionamentos afetivos interpessoais, porque eu não conheço o meu corpo. Eu não sei quem sou, o que sinto, até a minha existência, porque eu sou a sexualidade, a busca do prazer. Então, as relações são doentias. Sim. Relações distorcidas dentro desse contexto, né? E agora, ao contrário, eu gosto de falar as coisas ao contrário disso. Pais que dialogam com seus filhos, dialogam claramente e sem medo, pai, sem medo, não precisa ter medo que você vai aflorar na criança algo monstruoso, não. Se você estiver falando, você vai eliminar. A desinformação desprotege, mas a informação acolhe, traz vínculo. Então, positivamente, essa criança vai ter vínculo, vai ter confiança, ela vai poder confiar. Ela vai ter um conhecimento de si mesma também, né? Isso, ela tem confiança nos pais. Eu posso falar o que for, eu posso abrir meu coração de todos os aspectos que eu vou me sentir segura. E aí traz, então, a segurança. Então, pessoas que não têm essa comunicação da sexualidade crescem inseguras. Com a sua autoestima também, né? E isso acaba interferindo no casamento, né? Completamente. Eu acho que o alto índice de divórcios hoje tem muito a ver com essa questão de que a pessoa... Assim, eu pode não parecer, mas eu já fui adolescente, já fui jovem. Somos ainda jovens, né? É uma ilusão isso, né? Nós não somos mais jovens, somos adultos mesmo, né? Eu acho que tudo tem a sua fase certinha, né? E a sua beleza. Na infância, isso, é a sua beleza também. Na infância,
a pré-adolescência, adolescência, juventude, né? Todas essas fases especiais. Mas aí a gente chega no casamento. E muitas pessoas pensam que o casamento vai resolver o calvário sexual, né? Por exemplo, os homens. Obviamente, a gente entende que os homens têm um desejo sexual naturalmente mais aflorado que o das mulheres, né? A gente entende que, por exemplo, sexo para as mulheres, né, relação sexual para as mulheres, começa muito antes de um ato sexual, né? Para os homens também, obviamente, mas para os homens é algo muito mais naturalmente carnal, em virtude da tendência do homem, né? Eu entendo que isso foi uma coisa colocada por Deus, né, a fim de que haja essa troca de experiências, né? Uhum. Mas se tudo isso é distorcido, se não existe essa comunicação dos pais, eles vão procurar em conteúdo adulto, né, conversa com colegas, né, de escola, ou colegas da rua, ou colegas da comunidade, do condomínio, sei lá, né? E aí a pessoa vai acabar tendo essa ideia de que a relação sexual é apenas para própria satisfação. Ou como objeto outro, não como uma relação afetiva. E aí o pessoal vai para balada, vai para, né, e aí assim, ganha quem pegar mais menina ou quem beijar mais boca de rapazes e tudo mais. E aí como é que isso vai para o casamento depois? Como é que essas crianças se tornam adultas depois e entram no casamento? É interessante isso, porque os pais, quando a gente, né, conversa com eles têm uma visão que estão educando sexualmente o seu filho para não engravidar ou não ter IST. Né? Esta visão principal da educação sexual. E, portanto, eles não querem tocar nesse assunto, porque eu não quero imaginar meu filho transando antes, tendo uma doença e assim, ou engravidando. Mas não é só para isso. Só para deixar claro, quando você fala IST, para quem não está entendendo, é o quê, doutora Patrícia? É infecção sexualmente transmissível. Sim. Desculpa. Antigamente chamado de DST. DST, isso. Entendi. Mudou agora, né? Não é mais doença, é uma infecção. É uma infecção. Então, é interessante que os pais têm que entender que a educação para a sexualidade é um ato de preparação para o casamento e que possa ser realizado com a maior profundidade e beleza no ato sexual no casamento. Sim. Então, esse é o principal objetivo da educação sexual. Né? Não é para evitar que você tenha problemas num relacionamento qualquer, mas é para evitar que você seja feliz no casamento. Eu pergunto, infeliz, né, no caso. Eu pergunto para os pais, quantos aqui receberam educação sexual? Nós sabemos que 80% dos pais não educam sexualmente. E desses que receberam alguma informação, normalmente está ligado à questão da menstruação, alguma coisa fisiológica, né? E aí a gente pergunta, quantos aqui aprenderam sobre o orgasmo? Ninguém, absolutamente ninguém. Nunca um pai, uma mãe falou na educação sexual sobre o orgasmo. Então, essas meninas e esses meninos... Onde eles vão buscar, né, doutora Patrícia? Onde eles vão buscar? E muitos buscam num canal negativo que chama pornografia. Numa visão não negativa, mas... É negativa a pornografia, mas a visão única e exclusivamente biológica. E a sexualidade é muito mais do que isso. Né? Então, assim, como é importante os pais perceberem, poxa, eu não tive educação sexual, eu não quero que o meu filho, eu enfrentei uma série de problemas com relação a isso, enfrento talvez ainda, eu quero que a minha filha e o meu filho tenham uma história diferente. Né? É interessante, existe uma tendência de pensar que o homem tem mais necessidade, mas não. Né? A questão da necessidade sexual é tanto para menino quanto para menina. Só que o menino, ele consegue lidar melhor com o seu corpo, né, em algum momento, porque ele mexe nos seus órgãos sexuais constantemente. E a mulher nega, e é negado a ela a possibilidade de reconhecer o seu corpo. Fecha a perna, cuidado com isso, menina não faz isso, não faz aquilo. Não é? Então, ela é reprimida em sua sexualidade, na sua relação com o seu corpo, sendo que o menino não enfrenta isso. Mas a necessidade é semelhante dos dois.
Inclusive, se a gente for parar para pensar, não é? Eu costumo dizer que o homem, para ter uma ereção, ele precisa de 60 ml de, mais ou menos, em média, de sangue. A mulher, para ter uma vulva entumecida, né, presença de sangue, ela precisa, em média, de 400 a 500 ml. Então, assim, ela precisa das preliminares, maior, né? Ela precisa dessas preliminares, só que quando ela está aquecida, está lubrificada, ela é capaz de sentir várias vezes ter relação sexual e chegar ao orgasmo, enquanto que o homem precisa de pelo menos 15 minutos quando jovem. Né? Então, assim, é uma visão já cheia de mitos que existe, distorcida sobre a sexualidade. O que acontece é que a mulher foi reprimida socialmente na relação com o seu corpo. Né? Então, quando ela chega ao casamento, ela começa a ter dificuldade de chegar. E aí nós temos os índices altos de 30% a 40% das mulheres que nunca chegaram ao orgasmo. Né? Então, isso tem a ver, os pais que amam seus filhos têm que dar o direito da educação sexual. Até falando nesse assunto, quando eu trabalhava com várias, atendia, né, mulheres anorgásmicas, e dava uma tarefa tanto para elas quanto para as crianças, de todas as séries. A primeira tarefa que eu dava é que elas colocassem um espelho e conhecessem a sua vulva. Tem mulheres casadas há mais de 30 anos que não conheciam a sua vulva. Nunca foram ginecologista? Nunca foram, ou nem sabiam quais são os orifícios que existem, que a gente pergunta por onde que sai o nenê, por onde sai a urina. Não conhecem. E aí, para as crianças, quando nós fazemos esse movimento de conhecer o corpo, porque eu conheço o meu corpo, eu vejo no espelho, por que eu não posso pôr um espelho na minha vulva e ver como é que ela é? E eu tive na escola, numa época, uma mãe que fez uma reclamação na ouvidoria porque eu falei para a filha dela ver a vulva dela. Que isso era uma coisa inadmissível. De conhecer o seu corpo. Porque olha o pensamento, vou estar estimulando a minha filha. Não, assim. E ao contrário, né? Os estudos mostram que os meninos, e eu tenho aprendido isso na minha prática, né, como educadora, que quanto as pessoas que receberam educação sexual são as pessoas que adiam a questão do ato sexual. Porque tem segurança. Porque tem conhecimento do seu próprio corpo e sabe o valor que aquilo tem. Exatamente. Então, eu não preciso ficar nessa ânsia, nessa ansiedade. Na busca do pecado. Na busca do pecado. Porque eu não tenho a informação correta, porque eu não tenho os valores claros, porque não é dito para mim. Então, eu fico naquela busca dos amigos que vão me trazer aquela informação. Verdade. Quando até em 1 Coríntios, a gente ainda vai entrar para esse aspecto mais bíblico, né? Se não me engano, capítulo... Não vou lembrar agora. Eu não vou lembrar agora. Mas capítulo... 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, se não me engano, fala a respeito... É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6, fala a respeito da questão da imoralidade sexual, né, dos direitos. Não, é meu, eu posso usar do jeito que eu quero, né? Tudo me é lícito, né? Mas daí Paulo fala, nem tudo convém, né? E aí Paulo fala, né? Vocês foram comprados por preço. O corpo de vocês é o templo, santuário do Espírito Santo. Né? Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Né? Tá lá no final do capítulo. Isso tem a ver com a gente dar valor para aquilo que a gente tem, para o nosso corpo, em todos os aspectos, obviamente, e inclusive na questão sexual, no potencial sexual, de a gente não jogar isso fora e não jogar pérolas aos corpos, né? Seria isso, então? Isso me Seria essa a ideia? Isso me remete muito à minha experiência espiritual. Porque eu conheci a Cristo, me converti ao Senhor aos 13 anos, sozinha dentro dessa caminhada. Sim. E a minha caminhada moral, espiritual, foi Cristo. Não foi como a minha base familiar era. A única coisa que minha mãe disse aos 15 anos é, pode ir, só use camisinha. A única coisa que minha mãe falou. E hoje, Fabíola, é uma coisa muito normal, muito comum hoje, né? Abrir a casa para receber os namorados. Porque o que eu estava falando, desculpa só te interromper, mas eu já te dou a palavra, é que assim, essa ideia de o homem sempre ter mais liberdade para poder conhecer e mexer no seu corpo, né? O gavião, né? O gavião e as pombinhas. A pombinha tem que ser e tal, né? Sim. Eu me lembro uma vez, um dos meus familiares dizendo, segura suas pombinhas aí que o meu gavião tá todo solto, né?
E de fato tem esse negócio de a mulher ter sido muito reprimida. Hoje a mídia prega exatamente o contrário. Exato. Né? Exatamente o contrário. E hoje a questão de liberar e tal, a liberdade da mulher ser o que ela quiser, o empoderamento feminino. Obviamente que a gente entende que a mulher precisa ter acesso a direitos que antigamente não sabia que ela tinha. Direitos sociais, né? Direitos sociais. Mas hoje o próprio empoderamento feminino acaba correndo o risco de vulgarizar a mulher desde a infância. A desvalorização é mesmo. Nós saímos de um extremo para outro. Então, o que acontece dentro desse contexto, dessa essa liberalidade, né? Quando você tem uma base que é espiritual, por mais que não tenha familiar, eu fui pro pêndulo ao contrário. A bandeira, né, da virgindade e da pureza. E tanto que quando o meu corpo é tão precioso e tão sagrado que não é qualquer um que chega. Né? Até pro meu esposo, quando ele veio chegando, eu fui pegar na minha mão. Opa, minha mão é preciosa. Não é assim, não. Não vai pegar na minha mão. Eu não fico, eu namoro. Já fico com essas consignas pro meu esposo. Não fico, namoro. Por causa essa imagem que eu tive baseada em Cristo, na palavra, do amor de Deus por mim. Tá, Fabíola, então vamos lá. Qual é o problema de ficar? Né? Qual é o problema de ficar? Eu gosto dela, ela gosta de mim, a gente fica aqui um pouquinho, tem esse momento gostoso, dá um beijinho, um afago, um carinho, alguma coisa mais de vez em quando e tal. E beleza, não. Qual é o problema de ficar? Eu estou jogando vocês no... Existe uma... E qual o problema, né, do beijo apaixonado entre namorados? Afinal, eu gosto dela, ela gosta de mim. Qual o problema? Qual o problema? Eu falo isso porque, assim, meu primeiro beijo foi aos 18 anos, né? Daí o pessoal olhava assim para mim com uma certa estranheza. Você só beijou pela primeira vez aos 18 anos? Como o pessoal dizia, né? BV, né? Eu era boca virgem mesmo. E assim, só beijei depois que eu pedi a moça em namoro, gente. Então, ou seja, desculpa, eu acabei revelando que meu primeiro namoro foi aos 18 anos. Mas é interessante que é importante a valorização e o compromisso. Né? Essas são questões sociais. Como a gente falou, a sexualidade é de uma visão integral. Então, ela não é só física, ela não é só psicológica, ela não é somente espiritual, mas também ela é social. Ela tem uma representação. Então, se os dois vão começar a ter um relacionamento de amigos e depois aprofundar para um namoro, tem que ter o compromisso. O respeito ao teu próximo. Né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, que deve ser tratado as mulheres e os amigos, né, como se tratasse os familiares. Então, como que é feito o namoro? O namoro, ele tem um compromisso muito sério. Né? No passado, quando se falava de relações sexuais, todo mundo sabia que o tratamento com o sexo oposto não poderia ser diferente do tratamento da irmã, dos familiares. Né? E hoje está confuso isso. E junto com essa confusão, existe uma frustração em sua sexualidade. Porque a gente percebe que não é... O pessoal diz, porque é crente, é frustrado, tem neurose na questão da sexualidade, né? Existe discordância do que quer e do que pratica e uma série de histórias. Só que as pessoas que são liberais, elas desenvolvem muito mais frustrações, porque não atinge essa capacidade de um estímulo 100% que leva à qualidade de vida. Sim. Então, a sexualidade, ela leva à qualidade de vida, mas a partir de compromisso, não sou eu que digo isso tem vários autores, né? Eu tenho feito esse estudo e a Organização Mundial da Saúde aponta sobre isso, que sexualidade é qualidade de vida, mas dentro de um contexto. Não é a Bíblia que está falando somente. O mundo e a ciência estão apontando isso. Falando do ponto de vista científico, inclusive, qual é o propósito do sexo? Da relação sexual? Qual é o propósito disso? Bom, pela neurociência, nós sabemos que a sexualidade... Acho que eu mexi aqui, né? Não. Eu percebo que
existe falta, às vezes, de percepção, porque a neurociência, ela também aponta para essa integralidade. Então, a sexualidade, a relação sexual, ela ativa certos hormônios e neurotransmissores, né? Como a dopamina, como a ocitocina, a vasopressina e outros hormônios mais. Mas todos eles têm um objetivo, né? E é interessante que a ocitocina, por exemplo, ela tem o objetivo de cola, né? De apego. Né? A ocitocina. A ocitocina. Por isso que a mãe libera. Identificação, então. Exato. A mãe libera a ocitocina quando ela está cuidando do seu bebê, para desenvolver o apego. Numa relação entre um homem e uma mulher, também é liberada a ocitocina, que leva ao apego. E a gente sabe que a sexualidade, ela tem um propósito, que é o casamento. E o casamento, ele deve representar, né, a relação que Deus quer ter conosco. Né? Então, olha que coisa fantástica. De intimidade. Profunda, então. Deus, ele coloca a relação sexual para representar a relação que ele quer ter conosco. Olha a valorização que Deus dá à intimidade do casal. Então, assim, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo, não é? Ele deve ser usado com esse objetivo de atingir, dentro da sexualidade, esse propósito. E isso só se completa dentro de um casamento, porque tem estabilidade social, não é? Tem o afeto, o amor, tem as ligações do toque, né? Numa intimidade maior física, não é? E tem a bênção de Deus de estar desenvolvendo uma relação íntima. Então, por isso, e esse é o maior propósito da sexualidade. A neurociência também coloca, né? A relação sexual tem todo um propósito de bem-estar, de relaxamento e assim por diante. Mas para nós, espiritualmente, é esse. E, Fabíola, do ponto de vista psicológico, né? A Patrícia falou aqui, né, que existe toda essa descarga de hormônios, existe essa, assim, essa troca de experiência dentro da relação sexual. Por exemplo, assim, eu entendo que isso ocorre tanto dentro quanto fora do casamento. Como é que ocorre essa troca de experiências e no que isso faz com que um se identifique com o seu parceiro, um se identifique com o outro? Porque eu acho que é justamente isso que a Patrícia falou, da importância de se fazer dentro do casamento para que haja essa identificação. Como que ocorre essa identificação do ponto de vista psicológico? É questão da intimidade, né? Porque existe um vínculo de intimidade de emoções. No campo já é do campo emocional. Claro que a liberação dos feromônios, tudo tem aquela questão da atração, mas também é uma questão de eu me comunicar, porque muitas vezes dentro da relação a gente não se comunica. Existe o ato, mas às vezes não há a comunicação, não há o diálogo, né? A fala. Então, é uma intimidade que a gente chama de almas, né? Que a gente chama de... Não é uma unidade, fusão, né, mas uma fusão, né? Um ápice de uma emoção e de um prazer e que se complementa. E que não é apenas uma descarga de prazer. Porque o companheiro dentro dessa relação, ele busca que o outro sinta esse prazer. Esse é o ponto Ele busca... principal, a alegria, né, da relação é quando o outro também está nesse caminho. Sim. Esse é o auge, não é assim, eu estou porque eu quero me satisfazer. Eu estou buscando porque eu também busco para que eu satisfação a alegria do outro. Ao fazer a alegria do outro, eu me realizo. Ou seja, tem um pouco de autossacrifício, né? Porque às vezes você sacrifica aquilo que você quer naquele momento para fazer o parceiro feliz. Exatamente. Que então legal. é algo além dessa intimidade. Né? Assim, nessa intimidade também, eu defendo, eu sou muito a favor de... Né, da Esther Perel, quando ela menciona que amor e erotismo não é a mesma coisa. Eles se interlaçam, né? Mas eles não são a mesma coisa. E deve ser tratado de forma diferente. E para que possa se manter o erotismo dentro de uma relação, é muito importante o distanciamento. Não a perda da sua identidade. Sim. Da sua unidade, né? E isso se perde muitas vezes no relacionamento. E é interessante que no ato sexual existe em algum momento a questão
do egoísmo saudável. A mulher, ela é diferente do homem. O homem, ele é capaz, naquele momento, de pensar no seu prazer. E a mulher tem dificuldade de foco, muitas vezes. Então, desenvolver o egoísmo saudável, ele é muito importante, né? Para você conseguir atingir o orgasmo. Então, assim, esse Ou seja, ela tem que focar na sua experiência, seu corpo, no seu corpo, naquele nas alterações momento do corpo, e esquecer em algum momento o outro, dar para o outro, né? Mas buscar o seu prazer. Mas talvez se comunicando, né? Avisando assim que eu gosto, como tem Tem formas, que ter esse né? diálogo, precisa ter esse diálogo assim no momento. Olha, nem todas as comunicações são feitas, né? O pastor é comunicador. Oralmente. Oralmente. Assim, né? Falando. Sim, e assim, existe uma feminização, né? Da comunicação hoje, exigindo do homem socialmente. Nós precisamos entender que a mulher, ela tem domínio da linguagem muito maior do que do homem, né? Desde pequena. A criança, desde pequena, ela desenvolve a mulher, sexo feminino. E o homem, nem sempre ele tem essa habilidade. Mas, às vezes, ele está querendo expressar através do toque, através do olhar, através do cuidado. Ele está comunicando, não é? Então, nós temos que tentar respeitar as diferenças e as dificuldades do outro nessa relação. Né? Muito legal. Isso é muito legal, gente. Se a gente for... A gente tem muito mais coisas para discutir aqui, inclusive, né? A gente já está com o tempo até avançado. Mas, assim, eu quero entrar agora para esse ponto aqui específico. A gente já tratou sobre aspectos biológicos, psicológicos. Eu queria fazer mais uma pergunta dentro dessa questão, antes da gente entrar para a Bíblia. O que isso tudo tem a ver com a autoestima da pessoa? Porque eu acho que a gente já viu sobre distorções aqui, sobre, né, a dificuldade da pessoa ver, né, se entender dentro da sexualidade. Isso afeta a autoestima, né? Sobretudo de uma criança na fase adulta, né? Positiva ou negativamente. Então, como é que isso afeta a autoestima de uma criança? Ou de uma pessoa adulta, quem quer que seja? Existe uma fragmentação em relação a a fragmentação em relação dos pais desde criança, que não consegue se conectar com essa criança. Então, ela não consegue ter uma imagem dela. Ela tem que encontrar essa imagem em algum lugar. Então, começa ali a construção da autoestima, na infância. Sim. Né? Quando são pais totalmente autoritários ou impositores ou negligenciadores. E isso impacta nessa imagem, que quando adulto vai reproduzir, né? Essa desvalorização do si, essa ausência do eu, né? E aí que existem muitas mulheres que caem, né, em engodos de relacionamentos violentos, porque ela precisa se colar em alguém que a ame e que, enfim, só que essa pessoa vai agredi-la, porque ela não se reconhece do seu limite. Então, falta, na verdade, os limites, né? Os pais, quando pequeno, precisam ensinar esses limites para que essa mulher também cresça e também saiba dar esses limites em relação às relações. Isso aqui eu não aceito. O que está fazendo comigo, eu não aceito. Porque eu tenho meu valor. Desde pequenos, os pais têm que ensinar a criança a cuidar da sua mente, a cuidar do seu corpo, da sua consciência. A se proteger, a se cuidar. E valorizar. E a se valorizar. O valor pessoal, né? A autoestima está muito ligada à questão do valor pessoal, né? Eu não valorizo meu corpo porque ele foi negligenciado o tempo inteiro. O que eu falo não tem importância porque nunca foi dado ouvido. O cuidado para comigo foi negligenciado. Então, tudo isso lá no relacionamento irá refletir, né? Sim. Porque essa mulher que normalmente se torna muito mais vulnerável, ela vai ter dificuldades, conflitos grandes, né, nesse relacionamento, e tudo porque ela não reconhece o seu verdadeiro valor. Eu gosto de Viktor Frankl, ele fala o seguinte, que a despeito, independente das circunstâncias que você veio, né, do que você viveu na sua vida,
pode ser os traumas que forem. A única coisa que não é possível retirar de você, a tua liberdade de escolha. Então, você tem o direito de escolha. Eu quero continuar a ser assim, eu quero mudar a minha vida. Então, se você não tem valor pessoal, Deus te valoriza. Antes de qualquer coisa, você não precisa de aceitação, você não precisa de aplausos, né? Você tem que se validar, você tem que se reconhecer como pessoa. Sim. Né? Sim. Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, essa aqui é a síntese daquilo que a gente tem discutido até agora. Sim. Ou seja, aqui não diz ensine a criança o caminho, não é apontar o caminho, mas é andar com ela no caminho. É como o paizinho segurando a criança que está aprendendo a andar, ele vai ficar com dor nas costas, mas ele precisa se agachar e ajudar a criança segurando a mãozinha dela para ela poder desenvolver a capacidade de andar. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Então eu pergunto, como é que a Bíblia consegue ajudar a gente, nós como pais, sobretudo, a colocarmos, a incutirmos essa noção de valor na cabeça das crianças, na mente das crianças, né? Eu entendo que, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6 diz, né? Ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso você vai falar para os seus filhos, né? Ao deitar-se, ao levantar-se, você vai colocar nos batentes da porta, vai usar como, né? Sinal no seu pescoço, na sua testa. Então, assim, a gente entende que é a necessidade de se mostrar esses princípios em todos os momentos. Como é que a gente faz isso? Como é que a Bíblia pode ajudar a gente nisso? Antes de até a Patrícia conseguir continuar contribuindo, eu acho que a primeira questão é fazer uma reflexão de como eu vejo os valores. Como que eu vejo, como que é a minha relação com a Bíblia, com Deus, com os meus princípios. Porque eu preciso ter primeiro para eu poder andar, para eu poder orientar, para eu poder falar, para eu poder saber, para eu poder dizer para os meus filhos. Eu preciso ter essa relação espiritual. E aí a reflexão, então, para os pais. Como é a sua relação com Deus em relação à educação sexual? Como é a sua autoimagem? Como você se vê? Como você se sente? Como você vive o seu relacionamento com Deus? Como você busca? Como você anda com Ele? Que tempo você passa em estudo, em oração, em clamor, em busca do Espírito? Por que você acha que Deus colocou na sua vida a sexualidade? Então, são essas reflexões sobre mim, eu, com Deus, vivendo, internalizando, né? Sabendo que se eu falar sobre educação sexual, eu vou estar protegendo meu filho, mas a minha mente não, estou expondo. Peraí, então eu preciso refletir e buscar na palavra. A primeira coisa é eu viver, para que meus filhos também possam viver. Sim. E a Bíblia traz alguns aspectos bem críticos, digo, não críticos na maneira negativa de dizer, mas pontos assim bem importantes a respeito da sexualidade na Bíblia. Muito. Certo? De Gênesis a Apocalipse você encontra, né? E é interessante que essa questão, eu acredito também, primeira reflexão pessoal, né? Porque se isso não estiver resolvido dentro de você, a questão da sexualidade, as suas palavras saem incongruentes, né? E as crianças percebem, as crianças têm uma sensibilidade muito grande, mas você tem que começar a falar. Não é? E como a gente tem falado aqui o tempo inteiro, que isso é preventivo. E quando mas Deus tem uma promessa, que quando nós quisermos fazer a vontade dEle, Ele irá nos ajudar. Ele irá colocar pessoas, Ele colocará literatura, Ele irá clarear a nossa mente. Nos dará sabedoria, porque Ele diz, peça que eu vos darei sabedoria. Sim. E eu clamo a sabedoria, os pais o que mais precisam pedir para todas as circunstâncias com relação aos filhos é a sabedoria. E a questão do trato, né? Você, como pai, não pode ser negligente.
Você tem que valorizar, você tem que dar validação aos seus filhos, a cada passo que eles tiverem. Você tem que escutá-los, né? Você tem que orientá-los no caminho correto e prepará-los para um futuro, não só para aquele momento da adolescência ou da infância, ou porque eu tenho medo de meu filho ser abusado. Sim, você tem que preparar para isso, mas é muito maior o propósito da educação sexual. Né? É preparar os seus filhos para que eles possam cumprir o propósito de Deus dentro do casamento. Então, assim, nossa, você vai ter filhos casados mais saudáveis, você vai ter netos mais saudáveis. É algo que você está plantando para gerações futuras. Né? Falando isso, o que é pureza? Pureza dentro do aspecto sexual. Pureza. Elas se olham assim. Tentando se comunicar, né? Porque é interessante que a sexologia e a psicologia elas se fundem muito em muitos aspectos, né? A pureza, ela é integralidade. Sim. Pureza não é só não fazer sexo. Né? Os pais batem muito nessa questão. Existem pessoas que não fazem sexo, mas os desejos delas estão ali presentes o tempo inteiro, né? Os pensamentos, a busca de forma de aliviar esse desejo. Sim. Isso me lembra uma história de uma menina que ela não fazia sexo, mas ela começou a aflorar a sua sexualidade, seu desejo, e ela começou a assistir filmes cada vez mais picantes e começou a se masturbar. E aí ela pensava consigo, isso não é problema, ninguém está envolvido nisso, qual é o problema disso? Né? Eu não estou pecando. Só que não estou afetando a vida de ninguém? De ninguém. Só que a relação dela com Deus estava cada vez mais distante. Então a gente começa a perceber que a pureza é uma visão integral. Né? Nós diríamos, mas ela não pecou porque não teve sexo antes do casamento. Sim. Mas a pureza é a manutenção dessa identidade, desse propósito, né? É dessa visão integral do ser humano, né? Sim. Pureza é um aspecto que muitas vezes é visto de uma maneira errada, né? De uma maneira errada mesmo. Quantas pessoas acham de fato que pureza é você. Se você está sentindo algum desejo sexual, de fato você já é impuro. Pensar sobre isso, né? A gente vê o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, né? O homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração. Sim. E tem muita gente, né? Muitos jovens, eu mesmo, quando era adolescente, eu interpretava isso a ferro e fogo, né? Tirando a ideia de que existe uma atração natural de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, na maioria dos casos e tal. Então, assim, pensar sobre isso, né? Como é que um pai pode orientar o seu filho quando ele pensar, quando vier a curiosidade, quando ele olhar para uma garota, né? Quando, né, aquela garota, né, fica toda apaixonada e tal, quando o menino falar com ela e tal, né? Como os pais podem começar a falar com os filhos a respeito da pureza sexual, a respeito da... O que você pensa a respeito disso? A respeito de como você encarar isso da maneira correta? Primeiro que é lindo já que seus filhos trouxerem isso para os pais, porque significa que tem uma intimidade. Porque tem muitos pais que acham que os filhos não sabem de nada, né? E são mais inocentes que os filhos. Eles acham ainda que os filhos são assexuados, muitas vezes. Não, eles não têm interesse, ou fecham os olhos realmente, mas não, meu filho ele é muito... Ele não tem interesse por esse assunto, ele é muito... né? Como é que a palavra seria... tímido, ele, né? Ele é muito puro. Puro. Seria essa questão. Ele é muito puro, não está aflorado para isso. Ele é apenas uma criança. Né? Tem uma visão... E nem quero que ele pense nisso. E nem quero. Porque, nem inclusive, quero. Assim,
já é uma coisa que eu consigo também, né? Quanto menos ele perguntar, menos eu tenho que falar. E na verdade esse que é o equívoco, né? Então, assim, o caminho, então, nessa relação, se os filhos já se abrem para os pais, significa que você está tendo um sucesso comunicacional e de intimidade, de vínculo, para eles poderem trazer, né? E não vai ser dito como uma repressão, porque, na verdade, o sentimento em busca de uma relação é algo que é natural, né? Não pode ser condenável a essa busca, não é algo condenável. Mas quando acontece lá pelos seus 11, 12, 13 anos e tal, que, né, o menino começa a notar algumas coisas no corpo da menina, né? A menina começa... Né? A menina não é tão voltada, né, à questão física, né? Mais a questão emocional, a fala, né? Sim. Aquela falazinha assim, o ar batendo, né, na orelha da menina e tal, né? E aí? Eu penso que nós temos que acompanhar os nossos filhos, né? Normalmente, quando vêm as dúvidas e certas perguntas que nós possamos perceber que é algo precoce, ele pode ter uma origem, né? Então, alguém pode estar estimulando, ele pode estar assistindo filmes que possam estar despertando, livros. Ele querer reproduzir livros. Tem muitos livros eróticos. Conteúdo no próprio YouTube, às vezes. Internet, né? Na internet. Então, assim, tentar ver se aquele menino e aquela menina mudou o comportamento de repente. É a primeira questão. Agora, isso não se faz... Que tipo de comportamento? Por exemplo, eu quero namorar. Está com 11 anos de idade. Né? Então, isso foi despertado de alguma forma. É claro que a partir da puberdade, né, que está acontecendo cada vez de uma forma mais precoce em cada geração, isso pode ser despertado, um interesse, né, erótico, mas nós temos que cuidar, mesmo assim acompanhar, para saber se aquilo está vindo no desenvolvimento saudável ou foi estimulado de uma forma precoce. É o primeiro ponto que eu levo. Segundo, é que esse menino de 11 anos, essa menina que estão querendo namorar, elas já deveriam ter recebido essa orientação com 6, 7 anos de idade. Porque aí entra o ponto, porque os pais acham que vão falar sobre sexualidade na adolescência. Já é tarde. Sim. Já é tarde. Né? Vou esperar ele perguntar. Não tem que esperar perguntar, pai. Tem que responder, tem que falar, tem que orientar desde... Essa era a minha pergunta quando eu estava na sala de aula e pergunto para as crianças. Quando que inicia a sexualidade? Eles, no namoro. É o mesmo pensamento dos pais. Eles perguntar numa classe de pais, lá na escola de pais, quando que se inicia a sexualidade? Na adolescência, a partir dos 18. Não, já é tarde demais. Então precisa ser, né? Eu lembro de um pai que chegou após uma palestra, chegou e perguntou assim, nossa, doutora, eu vejo que eu perdi tantos anos que eu poderia ter ensinado tanta coisa para os meus filhos e só me despertou agora na adolescência. Ainda é tempo? Eu disse, sim, você tem que começar isso hoje. Urgente. Hoje, senta seus pais, chame teus filhos e fale, olha, papai errou de não ter falado isso. Mas se ainda é tempo. Colocar nessa posição vulnerável gera a confiança que talvez eles não tiveram. Né? Aproximação. Gera. Então, poxa, meu pai está sendo legal, ele está reconhecendo isso. Deixa eu escutar. Porque nessa fase, os amigos começam a concorrer com a fala dos pais. Sim. Por isso que tem que se começar antes, né? Já inculcando as mensagens corretas antes, porque quando os amigos vierem, ele já está com uma identidade formada quase. É claro que isso só vai se formar aos 25 anos, né? O lobo frontal só amadurece a partir dos 25 anos. As meninas talvez um pouco mais cedo, mas a gente percebe que a gente vai sedimentando. Cada dia a gente coloca um tijolinho naquela construção, né? E ali as pessoas vão amadurecendo, aqueles jovens vão amadurecendo. Então, os ataques, as informações exteriores sociais não vão ter tanta influência. Por isso que eu vejo, hoje a sociedade e o governo já fala que as crianças não pertencem à família, né? Esse é o movimento que está surgindo. Então, assim, por quê? Porque eles sabem do poder, né, de inculcar os valores, os princípios, a educação dentro de casa.
Então, esses pais, muitas vezes, perdem essa rica oportunidade, né? O Espírito de Profecia, a Ellen White, que é escritora norte-americana, ela fala muito sobre isso, né? Que os pais deveriam, né? É um grande privilégio a educação de nossos filhos, que muitas vezes, não, eu não negligencio, eu levo para a escola, eu levo para o desbravador, eu levo para isso, para aquilo. E a educação sexual? Ela não faz parte da integralidade? Não, a escola que vai falar lá na parte do aparelho reprodutor. Da aula de biologia. Não, no 6º ano, 5º ano, a escola fala sobre esse assunto. Deixa que eles tratem nesse assunto. Então, é muito assim, a gente delega muito para os outros, né? E não assume a nossa responsabilidade, muitas vezes, então, como pais. pais. Então, não há problema em um pai falar com seu filho, obviamente, numa linguagem mais simples, sobre o ato sexual. Não. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Sim. Dar o nome correto. O nome correto, assim, com relação ao próprio ato sexual. O papai coloca o pênis dentro da vagina. Não há problema em se falar Leva isso. sementes, essa semente vai encontrar com a da mãe e isso vai começar a se formar, não é? Dentro do útero, não dentro da barriga. Porque dentro do útero. Porque senão eles pensam que quando tá lá vai... no estômago. Né? Está comendo, está sufocando a criança de comida, né? Gente, tem tanta coisa que a gente ficou sem falar aqui dentro do que foi previsto aqui no nosso roteiro. Mas assim, eu vejo que de fato o propósito de Deus para a felicidade humana dentro da sexualidade, não somente dentro da questão de relação sexual, mas no relacionamento, eu entendo que a intimidade sexual no leito matrimonial ela é o reflexo mais puro, mais íntimo de um relacionamento entre marido e mulher, quando vai pagar boleto, quando vai lavar louça, quando vai limpar a casa, quando vai para o trabalho, né, quando vai para a igreja, quando vai correr, fazer um exercício no parque, quando tem que resolver os problemas, fazer projetos. O sexo, ele é a expressão mais íntima desse vínculo. E é por isso que é algo tão sagrado. E eu entendi, pelo que vocês falaram, que é por isso que é importante a gente conversar com as crianças a respeito disso desde o início. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Sim. Né? Então, eu quero agradecer muito por essa conversa que a gente teve aqui. Eu espero conversar com vocês mais vezes, porque não deu... Eu acho que a gente conseguiu riscar a superfície. A gente, obviamente, se aprofundou em alguns conceitos, mas a gente precisa realmente aprofundar mais. Mas, assim, eu gostaria de fazer o seguinte, de pedir para vocês, nesses últimos minutos, qual é a reflexão que vocês deixam para os pais em casa? Né? Doutora Fabíola, ali naquela câmera, o que você deixaria de recado para os pais com relação à sexualidade, a falar sobre esse assunto, ao propósito de Deus para a família, para as crianças? Paizinhos, sem medo, enfrente a sua história. Não reproduza talvez o que você aprendeu se foi de uma forma negativa. Se você não teve uma experiência positiva em relação aos seus pais, de dizer, de dialogar, de abrir. Tenha vergonha, tenha as questões não resolvidas. Se questione sobre isso. E entenda da importância, da gravidade da sua postura como pai em se comunicar com seus filhos. O teu silêncio vai estar desprotegendo eles. Mas a tua fala, simples, tranquila, não precisa ser profunda, mas de uma forma íntima, de uma relação aberta, sem tabus, buscando não ter, né? Porque a gente traz, é difícil, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas em frente. Vários pais têm incentivado a fazer essa fala e depois é tão positivo porque você se sente mais próximo deles. O olhinho deles para vocês brilha e você acalma o coraçãozinho deles. Então, pai, não se tenha o equívoco de que você vai estimular seu filho, mas que você vai se aprofundar com ele, vai acalmar o coração dele e você vai responder de uma forma leve e tranquila, da melhor forma possível, do que você dá conta. Então, o pensamento é assim: se comunicar
vai se relacionar e proteger o seu filho. Então, tome um passo, tome essa atitude hoje. Se você ainda não fez, ainda dá tempo. A partir de agora, hein? Legal, legal, Fabíola. Patrícia, também deixa a sua mensagem final para os pais, né, com relação a esse ponto tão importante que é a sexualidade. Ok. Bem, é um privilégio nosso. Esse foi um grande presente, né, que Deus nos deu. É um presente que, na criação, quando estava lá presente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus arquitetou, né, o projeto da raça humana. Ele colocou a sexualidade com um presente para cada um de nós. E ele colocou essa sexualidade com um propósito profundo das coisas mais maravilhosas, que é a relação de Deus conosco, que Ele quer ter conosco. Portanto, vamos falar sobre isso. Vamos começar a educação sexual abrindo Gênesis 1, 2 e 3, falando sobre a identidade sexual. Deus fez homem e mulher, não é? E ali tem os 10 fundamentos que você pode começar a falar sobre a educação sexual. Não tema. Comece hoje falando sobre isso. Busque todas as oportunidades que você possa estar alerta. Esta é a melhor prevenção. Portanto, saúde sexual não é só não fazer sexo, mas sim uma visão integral do ser humano. Legal, muito obrigado. Patrícia, deixa as suas redes sociais aqui para quem quiser te seguir. Onde é que vai encontrar você nesse ambiente virtual? Ok, nós temos dois caminhos hoje, né? Dentro do Ministério Sexualidade, né, que nós temos a Fabíola coordenando o eixo de paz, né? Eu tenho participado junto com os pastores nessa administração do Ministério Sexualidade. Nós temos um site, né, do Ministério Sexualidade, que ele é abrigado dentro do site da Igreja Central de Curitiba, não é? E nós temos um Instagram, que é Sexualidade com Propósito, tudo junto. Você pode entrar em contato conosco. E tem o meu particular, como sexóloga, né? Patrícia Schetter, sexóloga, e você vai encontrar lá também várias informações. O meu livro que eu acabei de lançar, o e-book sobre educação sexual, né, que foi desenhado exatamente a partir do propósito que Deus criou para nós, né, da sexualidade. Então, nos procure, tá bom? Isso aí. Fabíola, e a sua rede social? Como é que o povo consegue encontrar você aí nas redes? Então, estamos ativando aí, né, novamente as redes. Vocês podem estar me encontrando junto também com o Ministério com Propósito, Sexualidade com Propósito, e no Fabíola_Garcia. Ela também pode estar me encontrando. Que legal. E você não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, no YouTube, né? Dá o joinha aqui, compartilha com seus amigos, dá um hype aqui no vídeo, tá joia? E também segue a gente também no Instagram, no Facebook, tá joia? E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito do Ministério da Sexualidade, iasdecentral.org.br. Gente, foi um prazer enorme, né, riscar um pouquinho da superfície desse assunto, que é um assunto tão profundo, tão sagrado, tão importante. Eu acho que a gente conseguiu aprender muita coisa aqui.